A quem estava já. Manuel, por onde andas tu? Estou aqui, estou aqui. Claro, sou eu, Manuel Maloa, amado por uns, amado ainda mais por outros. Felizmente, se há alguém que me odeia, eu não conheço e não faço questão. Hoje, dia 11 de setembro de 2025, é aquele dia, é aquela quinta-feira onde nós aprendemos, conversamos e recebemos pessoas especiais para falar sobre meio ambiente. Esta é a nossa 80ª edição. Para quem não sabe, 80ª, qual é? Número 80. Passam já 80 edições do Planeta B e eu sou muito, mas muito grato por ter-te aqui nestas 80 edições a falar, a aprendermos em torno de várias coisas naturalmente relacionadas ao meio ambiente. Hoje nós estamos aqui com um jovem. Como é que eu apresento este jovem? Ele é simpático, muito simpático. Fiquei a saber que ele também já fez rádio. Olha, eu já estou a tremer, hein? Estou a ser avaliado aqui. Será? Vamos saber. Hoje nós vamos falar sobre a transição energética em Moçambique como uma oportunidade de negócio e de criação de empregos para a juventude. Tenho o prazer de receber Aurélio Costa, fundador da Algumassa Energia. Uau! Quem é o Aurélio Costa? O Aurélio Costa, quando criança, sonhava em ajudar os necessitados e tornar o mundo num lugar melhor. Será que ele está a fazer isso? Vamos aqui descobrir. Ele gosta de resolver problemas, ao contrário de algumas pessoas que estão aí a nos escutar, que gostam de fugir dos problemas. Ele gosta de resolvê-los, gosta de ler e escrever nos tempos livres. O que é que andas a escrever? Vais nos dizer. Porque não apenas crianças sonham, ele tem o sonho de que a educação seja o ponto de virada e que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter e não por padrões sociais. A Algumassa Energia é a organização que ele fundou e ocupa lá a posição de chefe das operações. A Algumassa Energia tem impactado no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1, 7 e 13. Quais são esses, Manuel? O 1, todos nós sabemos que é a erradicação da pobreza. 7, energia limpa e acessível. E o 13, ação contra a mudança global do clima. Vocês sabem muito bem que aqui na 97.4 FM, no Planeta B, nós recebemos sempre os melhores, os Big Fives. A Algumassa Energia tem alguns prémios e conquista, exatamente. Primeiro lugar, Jovem Criativo, na categoria Empreendedorismo, onde foi apurada para a fase provincial. Terceiro lugar, no BIS 10, do Orange Corners Moçambique. Delegado da One Young World, representando Moçambique no Fórum Global de Jovens Líderes. Prêmio vencedor do African Excellence MEA Markets com a Algumassa Energia. UNCC Learn Champion 2024, reconhecimento internacional pelas Nações Unidas por soluções inovadoras em energia limpa e empoderamento comunitário. Será mesmo que está já a mudar aquele sonho? Vamos descobrir, né? Membro da equipe vencedora de startup com melhor solução tecnológica para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que preciso de beber água, é tanta coisa, né? Equipa selecionada para a fase continental do Prémio Salário. Salário? Economia Circular. Única universidade da CPLP selecionada para o programa 929, concurso de negócios entre comunidades da CPLP e China. Participação como membro da equipe finalista. Projeto selecionado para o Prémio de Comunicação Climática 2023. Primeiro lugar como melhor testador da plataforma e propositor de melhorias no programa de incubação do Standard Bank ID8
finalista nacional do Climate Launchpad Moçambique com soluções de energia limpa e clima. Distinção de ouro no programa de empreendedorismo CPLP pelo impacto e inovação em modelo de negócios. Aqui estivemos também, claro, deu para perceber que alguns prémios que o Aurélio conquistou, outros que conquistou algo massa energia, coisas muito, mas muito interessantes. Quando criança, eu dizia, o Aurélio sonhava em ajudar os necessitados e tornar o mundo num lugar melhor. Aurélio, sentes que estás já a tornar o mundo num lugar melhor? Bem, não quanto, nem tanto gostaria. A sério? Sim, sim. Aurélio, é um prazer enorme receber-te aqui nesta nossa casa. Espero eu que estejas bem acomodado, que esteja tudo bem. Conta lá, como é que está a ser a semana? Está sendo boa, tendo em conta que fui convidado e aqui só vêm os melhores, então estou em casa. É claro que estás em casa. Estás em casa, estás bem sentado. Fantástico. Aurélio, tens muitas, mas muitas experiências em torno da questão do empreendedorismo verde. E hoje nós aqui vamos exatamente falar a respeito deste tema, mas numa perspectiva de em que medida a transição energética conduz a cria oportunidades de negócio, oportunidades de emprego, etc. Mas antes mesmo de entrarmos por aí, algo massa energia, algo massa é um nome incomum. O que é que significa e de onde é que surge este nome? Algo massa. Parece uma massa. O que é que está por detrás? Bem, por contrário, o nome é uma coincidência. No início, nós pensávamos em produzir o biogás. Todo o biogás vem da massa. Então, massa. E, por coincidência, meu pai tem apelido de nome Algumassa. Então, eu disse, podemos rimar. Pode ser alguma massa ou Algumassa do nome. Então, é duplo sentido. Toda a energia vem da massa. E também o meu nome. Uau! Então, de certa forma, aqui entra esta componente de uma homenagem, não é? Uma homenagem ao nome de família, ao nome do pai. E também a ideia era produzir-se biogás por meio da biomassa, né? Exato. Então, e depois surgiu aí Ok. algo massa. Como é que esta iniciativa nasceu ao certo? Nasceu a certo, porque eu desde criança gostei de fazer empreendedorismo ou gostei de mudar o mundo. Eu acredito que todos podemos mudar o mundo. Se tu fizeres aquilo que gostas de fazer, sabes fazer melhor, tu podes mudar o mundo. E eu escolhi o empreendedorismo. Desde muito já vinha fazendo outros tipos de negócio. Então tive a oportunidade de conhecer a formação a formação em planos de negócio da Embaixada da Holanda, que era o de escola. Eu já fazia outros negócios, então um dos negócios era venda e distribuição de kits solares. Eles falaram, tu tens muitos negócios, então tem que se especializar num único serviço. Então eu comecei a me especializar também, tendo em conta como minha formação em engenharia do ambiente já tinha essa ligação em engenharia do ambiente, energias renováveis, biomassa. Então foi daí, como se diz, todos os caminhos vão dar a Roma. E é lá onde chegamos. E todos os caminhos vão dar a Roma e todos os caminhos deram ao empreendedorismo verde. Empreendedorismo verde. Agora, dizias que já fizeste outros negócios. Que tipo, ou que negócios assim? Primeiramente, eu tinha uma plataforma de distribuição de produtos importados para algumas províncias. Tinha vendedores em Nampula, na Zambésia e em outras cidades. Então, por questões de logística e alguns problemas, tivemos que parar. Mas depois, empreendedorismo é minha paixão. Engenharia do ambiente é minha formação. Então, unir o útil ao agradável. Agora já estou em casa. Estava em casa, mas não adaptável. Mas agora estou em casa, estou a saber o que estou a fazer.
Então foi daí. Eu acho que é interessante quando nós estamos numa busca temos muitas ideias dispersas e começamos a afunilar estas ideias e sai uma coisa que nós achamos que estou em casa. E gostei muito, Aurélio, quando disseste agora estou em casa. Não que não estivesses antes, mas ainda não estava bem definido ao certo se era uma casa arrendada ou se era a tua casa. E agora é a tua casa. E isso é muito bom. O que é que inspirou que tiveste esse percurso pela logística, né? Vendias algumas coisas e depois viste que há algumas questões logísticas ali, algumas questões que te levaram a parar. Por que exatamente o setor de energia renovável? Bem, é o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa. Então, se estás a fazer alguma coisa, se fizer algo em que tu estás acostumado ou habituado, o tempo de adaptação, o tempo de construção será muito menor em relação às outras pessoas. Eu fiz a 12ª numa zona rural, em que eu percebi que a falta de serviços essenciais básicos pode influir na vida de uma pessoa. Então, em que um deles era o acesso à energia. Então, eu disse, bem, há essa oportunidade, eu fiz esse curso e há esse problema. Então, problema e oportunidade é daí que surge o empreendedorismo, que é a solução. Só que a minha solução é vendível, há muitos tipos, a minha é vendível. Então, foi daí que surgiu, foi daí que começou essa iniciativa. Então, viste as necessidades, os desafios que sentiste na pele mesmo. Exato. E partindo destes desafios, viste que não, há uma ideia aqui de acesso à energia, não é? Que pode ser feito energias renováveis e a tua solução é vendível. Por isso que aí é que entra o empreendedorismo no sentido comércio, vamos assim dizer. Mas há naturalmente quem ainda não entende muito bem o que é que vem a ser esta questão de energia renovável. É aquela energia que se compra, é aquela energia que sozinha nunca acaba, é aquela energia... O que é energia renovável ao certo? Eu vejo um sorriso no teu rosto, porque é uma coisa que sempre falas sobre isso, vives isso, e em alguma medida não se para pensar que há quem afinal este termo não entende, né? É por isso que existe o Planeta B, para explicarmos o que é isto de energia renovável. E vamos começar primeiro com termos simples. Energia é aquilo tudo que nós usamos para exercer qualquer trabalho. Ok, a luz quando está ligada à energia, vamos nos estender mais na energia que usamos no nosso dia a dia. Há muitos tipos de energias, né? Então a luz que tu usas é energia. Quando cozinhas, usas energia. Quando te moves, tu usas energia. Então, existem dois tipos de energia, as renováveis e as não renováveis. Geralmente, as energias não renováveis são não renováveis. Todas as energias, do princípio, têm a composição do carbono e o hidrogênio. Então, a energia não renovável provém de compostos fósseis da natureza de milhões de anos. Isso quer dizer, dinossauros, houve era de gelo. Então, esse todo o processo levou milhões de anos. Foi formar petróleo, carvão e outros tipos de energias que existem na Terra. Então, esse processo é longo e lógico que não é renovável. Milhões de anos. Começou antes bem do homem estar na Terra. Então, essa é a energia não renovável. A renovável é um tipo de energia, podemos dizer, quase infinita, em que o homem não tem que esperar para construir. Além de o homem não esperar para construir, é uma energia que está na natureza por si só, que é o vento, que é a água, que está sob forma de energia potencial, que é a biomassa, que a matéria orgânica não leva muito tempo para se reconstituir, que também é o sol. Então, essa energia renovável e tem alguns benefícios que vamos falar ao longo do tempo. Essa diferença, já começamos com a definição básica e obrigado. Simples e perceptível. Ou seja, a energia renovável é aquela que vem de fontes
que estão sempre presentes ou elas sempre se renovam, passo a expressão, aquelas fontes em que nós temos lá, por exemplo, o sol, sempre temos o sol. A água está ali sempre a correr e isso é que é a energia renovável, diferente das que vêm de fontes fósseis, essas por exemplo que vêm do combustível, estamos a falar de diesel por exemplo, né? Isto é muito interessante. Agora, fala-se que a energia renovável é sustentável ou provém de fontes sustentáveis. Eu queria perceber se isto é uma, ou melhor, se esta é uma conclusão correta ou nem sempre o fato de ser energia renovável é sustentável. Bem, estão certos, mas não muito certos. Não muito certos, porque sustentabilidade depende mais de como é que vai ser. Porque sustentabilidade geralmente é assente em tripé da sustentabilidade, que é a parte econômica, que é a parte social e que é a parte ambiental. Então, depende de como é que será feita o manejo da própria produção, o processo de produção e como é que será a distribuição. Ok. Em algumas facetas, a energia renovável pode vir como um beneficiário do ambiente, mas prejudicar a parte social e a parte econômica. Então, para ser sustentável, nós temos que equilibrar essas três partes. Equilibrando isso aqui é a parte social, a parte ambiental, a parte econômica. Ok, podemos produzir, podemos vender, podemos gerar dinheiro, gera impactos sociais na natureza, também gera. Ok, então já é sustentável. Mas dizer que é um processo, como se diz transição, por si só a palavra já diz, vou ser redundante, é passagem de uma coisa para outra. Então qualquer passagem tem seus custos. Adaptação tem seus custos. Então é nesse processo aqui que está-se a discutir essa transição, como é que há de ser, como é que deve ser, por que é que deve ser. Então ao longo do programa, acredito que no final do programa, os nossos espectadores terão uma noção de o que é mais ou menos transição energética, o que é energia renováveis e algumas definições essenciais. Eu acredito então. Não é 100% sustentável se não sustentar a definição. Não é 100% sustentável se não sustentar a definição da sustentabilidade. Daria um bom corte este. A energia renovável não é sustentável se não sustentar a definição de sustentabilidade. É isso. Exato. Muito interessante. Agora, o que é que traz como inovação para o setor energético em Moçambique? Partindo do princípio do tripé da sustentabilidade, nós estamos no processo da transição energética. A transição energética por si só, Moçambique é um país que temos pouca cobertura de corrente elétrica. E temos alguns centros de saúde que funcionam a combustíveis fósseis, que são geradores de eletricidade. E temos transportes que funcionam. Mesmo assim, com os fósseis, não estamos a conseguir dar cobertura completa. Então, por questões econômicas, não ambientais nem sociais, porque no final do dia, tem aquela pirâmide de Maslow, que as pessoas definem as suas necessidades, definem as suas prioridades de acordo com as suas necessidades. Sim. Então, as pessoas agora estão a definir que eu tenho dinheiro para comprar, tenho dinheiro para fazer isso. Então, para que essa transição aconteça, nós temos que permitir que as pessoas tenham condições de adquirir essa tecnologia. Que uma das soluções é o barateamento da tecnologia, que é financiamento climático e outras soluções combinadas para que tenha uma solução mais cabível para todos nós. Então, algumas energias traz kits solares acessíveis, em que as pessoas podem pagar em prestações, e kits solares básicos, de acordo com a realidade moçambicana. Porque, quando se definem alguns termos mundiais, não são adaptáveis a algumas realidades. Então, nós estamos aqui, que vimos, entramos em contato com a realidade moçambicana e com o que o mercado tem. Então, nós fazemos essa conjugação. E daí saem aqueles kits de algumas energias que são personalizados,
fáceis de vender e alguns que são de acordo com a necessidade dos clientes. Se calhar um kit com 2 lâmpadas, tem um rádio, carregador USB, é isso que o moçambicano pode pagar, se calhar é o que às vezes precisa. Então, esse equilíbrio que a Massa Energia traz para Moçambique. Eu acho extraordinária esta colocação quanto ao fato de ajustar ao contexto, porque muitas das vezes se tem a ideia que o mundo todo agora está a discutir a questão de inteligência artificial e mudanças climáticas. Será mesmo que esta discussão é cabível no nosso contexto? Ou será que tínhamos que discutir uma outra perspectiva? No sentido de é interessante nós vermos internacionalmente o que é que está-se a discutir em termos de transição energética e o que é que para já é possível fazer no nosso contexto. Porque temos também estas limitações, como estavas a dizer, a questão económica. Há tecnologias muito caras. Por exemplo, nós podíamos talvez estar a discutir sobre hidrogênio verde, tantas coisas, mas no nosso contexto, se calhar, é mais prático usarmos a energia solar. Então, é muito interessante esta questão. Porque mesmo estamos ajustados à realidade do nosso país, eu queria perceber onde é que são produzidas a tecnologia que usam ou montam, vendem, como é que funciona este processo? A tecnologia solar, infelizmente, só alguns países que detêm as patentes de produção de alguns painéis solares. Até quem produz não tem a patente da tecnologia. Então, o mercado mais acessível agora para nós é a China. Importamos da China painéis e kits solares. Trazemos aqui, montamos. Às vezes desmontamos de acordo com a necessidade do cliente para montarmos um outro kit. Então, são produtos importados da China para Moçambique, depois distribuímos. Então, são adaptados à nossa realidade. Então, é isso. Interessante esta questão de ajustar ao nosso contexto. Naturalmente que ainda há desafios, como é o fato da produção local, e penso eu que, sendo este um espaço de jovens, um espaço que vários jovens vão acompanhando, há quem, da mesma forma que Aurélio é da área da engenharia do ambiente, há quem é da engenharia elétrica, que vai dizer, mas espera, eu posso produzir painéis cá. Daí é uma questão interessante de se refletir para todos nós garantirmos que estejamos unidos para atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora, em que medida a Algomassa está comprometida com a ação climática e a redução das emissões? Bem, o objetivo principal da Algomassa Energia é fornecer a energia como por si só, mas digamos traz alguns benefícios como acesso à energia. Acesso à energia por si só pode reduzir a pobreza, um ciclo de pobreza em que as pessoas não têm acesso à informação, acesso aos serviços básicos, às vezes usam o querosene, que é o petróleo, ou a lenha, que são fontes, primeiro, ou são fontes muito poluentes, que prejudicam a saúde, ou são fontes caras ao longo do tempo. O único problema de energia renovável é que o investimento inicial é muito alto, mas só os benefícios ao longo do tempo são baixos, só que nós não temos dinheiro para começar com esse investimento alto. Preferimos viver é como se fosse casa de renda. Ao longo do tempo a casa de renda é muito mais dispendioso, mas como não temos condições, podemos pagar por pouco. Então é isso. Algomassa Energia, por si só, está a contribuir com queremos introduzir queremos pedir ajuda estamos a entrar em negociação com bancos, embaixadas, para a introdução do financiamento climático, que tem a parte de concedermos crédito para os nossos clientes, uma vez que eles já fazem, vamos calcular o que esse cliente por dia usa querosene de 30 meticais. Então, esse kit solar tem vida média de 10 anos. Então, ele em 5 anos consegue pagar. Por que não dar financiamento a ele? Já fizemos a centralização energética
reduzimos a emissão, ajudamos com a redução da pobreza e tem alguns benefícios à saúde, que alguns processos de produção, geralmente queima de combustíveis não fósseis, alguns combustíveis são cancerígenos para algumas mais moçambicanas. Se formos a ver aqui na África, a cada 3 problemas de câncer na mulher, problemas respiratórios, 2 têm a ver com confeccionamento de alimento. Confeccionamento de alimento. Então, muito mais que transição energética, tem muitos problemas envolvidos ao longo desse todo o processo. Então, algumas energias só por si só. O objetivo era este, mas começamos a ver que nos restringimos nesse objetivo sustentável, mas tem esses 2 que estão interligados. E haverão outros também, que é a igualdade de gênero. A pessoa que mais entra na cozinha se beneficia, a pessoa que mais precisa de energia. Depois tem acesso à educação. Quem já não podia estudar à noite já pode estudar. E estamos a pensar em começar a eletrificar escolas, hospitais. Também tem outros ODS envolvidos, mas como não podemos colocar todos, nos regimos entre eles. Sim. Então, está tudo interligado. Está tudo interligado mesmo. Porque, e os ODS têm esta particularidade, um puxa o outro puxa o outro, tanto que é difícil, de certa forma, abordar um isoladamente. Fazemos um esforço, claro, mas, por exemplo, esta questão de erradicação da pobreza. Para erradicar a pobreza é preciso haver muitas outras componentes. Então, eu acho fantástico. Há quem deve estar a se perguntar, de uma forma simples, o que seria transição? Estamos a mudar. Energética. Transição energética seria... acho que comecei mal. Eu tinha que definir o que é ODS. ODS são 17 objetivos que a ONU colocou com que o mundo chegasse a uma verdadeira paz. Que a ONU colocou para chegar naquele tripé da sustentabilidade, que é a paz, que é o acesso à parte financeira e à parte ambiental. Então, esses 17 objetivos por si só, compondo, chegam a esses objetivos. Que os principais é a paz, que é o bem-estar da pessoa, do mundo, da comunidade, que é a parte ambiental, também que tem esses componentes, que é a parte social, que tem a parte de saúde, água. Então, a ONU decidiu que, até 2030 temos esses 17 objetivos para chegarmos aqui. Se chegarmos até aqui, vamos resolver alguns problemas do mundo. Como sabemos, nada é perfeito, não estamos no mundo ideal, há muitos problemas ao longo do tempo, mas estamos lá. Ao menos é que o caminho começou, indo para a transição energética. A transição energética é sair de fontes não renováveis para fontes renováveis. Este processo é que se chama transição, mudança. Agora eu vou fazer uma pergunta de provocação. Fala-se que combustíveis fósseis. Moçambique está a descobriu um potencial incrível em termos de fontes não renováveis. E nós temos que fazer... Será que temos que fazer essa transição energética? Ou vamos explorar aquele fóssil e depois vamos ver lá à frente? O que é que achas? Eu acho uma pergunta muito interessante e que leva a muitos debates. Já vi debates de todo o tipo a respeito. Sem entrar em teorias de conspiração, há quem vai mais fundo, diz que não, temos que explorar, porque é uma arma, no sentido de não podemos explorar, não vamos desenvolver. Como é que vês isto? Descobrimos muito potencial em termos fóssil. Logo neste momento em que descobrimos, o mundo todo está a fazer esta transição. O que é que fazemos? No meu sonho eu disse que a educação fosse o ponto de virada. É daí que entra a educação. Estamos num processo de descobrimento de muitos combustíveis que serão úteis. Logo, há a obrigação de desenvolver tecnologias para que essas fontes não sejam muito poluentes. O primeiro ponto. O segundo ponto é que a atmosfera por si só não tem limites. Isso quer dizer que a poluição que tu causas aqui vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Europa. O mesmo jeito que estamos a ver aqui em Moçambique, é um país que está na linha do Equador. Países na linha do Equador estão mais quentes. Onde
onde é mais quente, há mais reação de gases. Tipo, isso é uma lei básica de gases ideais. Automaticamente são países que mais sofrem com mudanças climáticas. Esse é um aviso. Não estou a querer a ninguém a influir, a ninguém a decidir. Então, podemos estar naquela posição de temos que explorar. Não é problema explorar. Só que estamos dispostos a pagar pela exploração? Estamos preparados? Então, a minha humilde opinião é a seguinte: vamos explorar. O petróleo não é só usado para fins energéticos, existe o uso para fins não energéticos do petróleo. A produção do plástico, a produção de fármacos, a produção de outros produtos. E também, quando o petróleo for feita em zonas, chama-se fontes localizadas, em centrais eólicas, em centrais térmicas para a produção de energia, é fácil controlar a poluição. Então podemos usar. Agora, quando for em fontes dispersas, fica difícil controlar, há muita poluição. Então, vamos continuar a explorar petróleo porque é uma oportunidade. A sustentabilidade por si só não diz não usar contando com gerações futuras. Então, tudo que fizermos agora, temos que contar, vamos explorar sim, mas como é que vamos explorar? É daí que entra as áreas multissetoriais. A mídia, os engenheiros, os técnicos, já é para tirar uma solução mais completa. Então, cingir-se só numa única solução, eu acho que seria cedo demais também. Na transição energética tem um problema de injustiça energética ou injustiça ambiental. Em que, ok, nós vamos transitar, não há tecnologia em Moçambique, nós estaremos a privar outras pessoas direito à saúde, direito a alguns serviços básicos. Então, é isso que tem que se tomar em conta. Então, é daí que surge esse objetivo de desenvolvimento sustentáveis. Vamos utilizar, mas contando com as gerações futuras. Aurélio, és muito, mas muito cabeça, no sentido de uma análise, uma leitura muito interessante, uma análise, uma leitura reveladora, porque é mesmo necessário desconstruir esta questão, porque socialmente há a ideia de que a sustentabilidade é não, nunca mais, se é árvore, não corta nenhuma árvore, nunca mais, se é petróleo, não usa, nunca mais. Então, poucas vezes se fala desta condição de forma a não condicionar o bem-estar, seja da nossa e assim como das futuras gerações. Para dizer que o foco não é não usar, mas é usar com responsabilidade. Ao contrário do que foi feito muito e muito tempo. Por isso que chegamos aqui onde estamos. Chegamos aqui, sim. Muito interessante. Agora, vocês têm trabalhado em áreas recônditas. Eu vi o vosso site, sei que ainda está em construção. Sim. Vi ali ou seja, em primeira mão, atenção. Eu vi e tem ali alguns projetos que foram feitos em zonas recônditas. Podes partilhar um pouco a experiência de desenvolver ou levar estas soluções de acesso à energia solar, no caso, biogás, para áreas recônditas? Bem, a tecnologia do biogás, como é uma tecnologia nova, não está muito maduro. Então, em termos econômicos, diríamos que energias renováveis estão em construção, então é mais investir, vamos esperar o que é que vai dar amanhã. Então aqui está um pouco mais madura das renováveis, até agora é a solar, que é a mais usada, que se vamos ver um historial básico da solar, a solar em 1970 custava $100 para ter 1 kW, mas agora custa $0,99 por 1 kW. Então quer dizer que baixou mais de 99%. Isto é um sinal de que, em alguns momentos, pode-se discutir que energias renováveis não estão a ser viáveis. Não estão a ser, mas temos este curto período de tempo em que conseguimos baixar tão drasticamente o custo. Então aí já começamos a pensar no efeito escala. Entre quando mais produzimos, mais reduzimos e mais sustentável vai se tornar. É muito difícil o acesso às zonas rurais porque primeiro tem a parte da regulamentação,
no caso do direito das empresas, Moçambique ainda não tem uma constituição que consegue definir que essa energia aqui ou essa empresa é para energias renováveis. Eles Sim. os colocam em algumas categorias que fazem sentido. E também tem o problema de importação de alguns materiais renováveis. Ainda não começaram a ter isenção de taxas, mas ainda estão em discussão. Se não me lembro, há 2 ou 3 meses recebi um convite, é um documento que está a ser está a se criar, chama-se um decreto. Então estão a pedir opiniões de várias pessoas. Eu, como pessoa do setor energético, estava a pedir lá como é que devia ser, quais são todas as opiniões. Então é quase uma consulta pública, mas para pessoas de energias renováveis. Sabe como é que acontece, né? Sim. Tipo, é mais ou menos isso. E a experiência tem sido boa porque tem a parte de energias renováveis que nós temos alguns revendedores na província da Zambésia e Nampula. São jovens também que estão entrando nesse ramo, se calhar nem conhecem o que é energias renováveis, conhecem só que faz-se dinheiro. Então nós, como sabemos os benefícios, chegamos a ti e dizemos para ti, ok, como se diz, nossos stakeholders não estão a querer saber sobre nossos objetivos, nós temos nossos objetivos. Então quando chegamos lá e dizemos, mamãe, esse kit aqui está barato, tu produzes energia, ela diz, ok, nós cumprimos o nosso objetivo. Vamos dizer para o governo, temos esse kit aqui que vai ajudar as pessoas a terem mais. E cada um tem seus objetivos, então nós conjugamos esses objetivos. Essa experiência vai ser muito, 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 muito enriquecedora e desafiadora ao mesmo tempo. Desafiadora mesmo. Estou aqui a perceber esta questão, por exemplo, de importação de alguns materiais, porque vocês não são uma empresa comum, no sentido de estamos focados em business só. Sim. Estão focados também nesta questão de garantir o acesso à energia. A cobertura, como dizias, não tem suas limitações, a rede pública, mas naturalmente que vocês também podem criar algumas pequenas centrais, alguns, como é o caso de maternidades, em escolas, etc. Então, porque energia também é naturalmente garantir o acesso à informação, o acesso a alguns serviços básicos, é um daqueles requisitos para se trazer o desenvolvimento. Água, energia, escola, vias de acesso, então está lá. Agora, naturalmente que há alguns desafios e desafios são para serem enfrentados. Tu disseste que gostas de enfrentar desafios, isto é apreciável. Agora, estamos mesmo neste processo de transição energética. O país está já a desenhar instrumentos legais, etc. Provavelmente esta mesa redonda ou esse processo de auscultação que participaste foi mesmo neste contexto de alguma estratégia nacional, etc., em torno desta questão de transição energética. Agora, que oportunidades de negócio para os jovens, porque muitos de nós jovens é um desafio de todos nós, esta questão de acesso ao emprego. É difícil termos emprego, então não vai ter que chegue para todos, vamos assim dizer. Alguns de nós teremos que ser os que estão fora da curva, como tu, Aurélio. Eu vou fazer a minha empresa e vou empregar mais jovens. Então, que tipo de negócios jovens podem fazer nesta área energética? Bem, primeiro começando com a transição energética, só mudanças climáticas, geralmente tem negócios verdes englobam muitos fatores, que é a energia, a alimentação, etc, etc. Então vou generalizar. Então, uma vez que estamos no momento de transição, é que vamos para algum sítio. Então, se vamos para lá, devemos ter pessoas preparadas. Isso quer dizer que, tendo em conta que Moçambique, no caso de energia solar e a biomassa, Moçambique é um país que a maior parte do ano está ensolarado. Tem muita produção, tem muitos campos agrícolas. Isso quer dizer que produzem muito dejeto. Dejeto não, seria mais muito... Ok, joga-se muita matéria orgânica fora. Essa matéria de alguma forma devia ser usada para a produção de energia. Tendo em conta que a área de energia renováveis, meio ambiente, está a ser dada muita atenção. Então isso quer dizer que alguma coisa tem que chamar a atenção, porque é uma oportunidade. E tendo em conta que Moçambique
de certeza que 40% da população moçambicana não tem acesso à energia nas zonas rurais, mais de 40%. E sendo assim, quer dizer que o país ainda tem falta de cobertura de corrente elétrica. Então, é muita oportunidade também. Tá vendo? Então, podem se focar nos negócios verdes, na produção de brinquedos, na venda de kits solares, energias renováveis. São as que podemos fazer agora. As outras são muito, muito, muito dispendiosas e caras. Tem um ditado que diz que é impossível até que alguém vá e faça, né? Então, para já há alguns desafios, mas já há esta questão que estavas a dizer, a venda de kits solares, entre tantas outras ideias. Acredito eu que os nossos ouvintes puderam ficar bem, mas bem, de ouvidos bem abertos para perceber esta questão. Aurélio, suponhamos que não haja barreiras económicas, esta questão das taxas de importação, esta questão de, em algum momento, alguma burocracia, porque há uma certa tecnologia que queres instalar, mas a lei ainda não fala a respeito daquela e as instituições ainda não conhecem, então fica sem saber qual é o ministério que tutela esta componente, isto, aquilo, e começas a andar aí de um lado para o outro só a querer legalizar um processo. Se não houvesse esses obstáculos, o que é que farias para tornar o acesso à energia renovável possível para todos os moçambicanos? O primeiro ponto é o seguinte: eu investiria muito em mão de obra, porque não pode falar de transição energética ou energias renováveis se as pessoas não sabem montar, não sabem como usar, não sabem o que é. Então, começaria da consciencialização primeiro. Meu público-alvo, eu primeiro consciencializo, depois formo as pessoas que vão ajudar as pessoas a montarem e a usar. Depois faria um bruto investimento na melhoria das tecnologias adaptáveis à nossa realidade. Se calhar, deixa aqui eu trazer aqui uma história em que também ouvi, não sei se é verdade, então não vou citar a pessoa, mas dizem que foi no livro de Mia Couto, em que em Cabo Delgado construíram casa de banhos para a população. Depois de um tempo chegaram, viram que a população colocou milhos lá, milhos, ainda continuam a fazer pegarismo a céu aberto. Quando perguntaram por que fizeram isso, nós queríamos armazém, não queríamos casa de banho. Então não adianta trazer uma solução XPTO melhor do mundo enquanto não é aplicável, não é que se deseja. Tu podes chegar, é que hábitos culturais também definem muito como é que deve se usar o tipo de coisa. Então, começar nesse aspecto, estudos para cada zona, qual é a energia mais aplicável, qual é a mais viável, qual é que mais se aplica, qual é mais próximo à cultura deles também. Eu acho que isso aqui influenciaria muito. Depois, a mão de obra. Investir na educação, que seria um ponto de virada em que ia chegar uma hora em que os jovens, as futuras gerações, não sei como eles vão chamar, agora é Z, depois virar alfa, beta, estariam a dizer que nós, energia renovável, sim, é isso que nós queremos, é o futuro. Então, investir na educação, mais instalações de kits solares, mais escolas com eletricidade, mais pessoas com eletricidade. E tendo em conta que nosso país, para nós de energia, nosso país tem duas formas de divisão geográfica, dispersão geográfica. Temos zonas com elevadas concentrações e temos zonas de dispersões assim muito distantes. Então, construção de redes em zonas em que pessoas estão distantes não é viável, por causa de custos operativos. Então, aí usa-se mais kits solares. Para as zonas de concentrados populacionais, usa-se as redes, a transmissão, para ser economicamente viável. Uau! Aurélio, uma conversa muito interessante. Infelizmente, o tempo anda para frente e só Deus controla o tempo. Então, nós estamos mesmo já a ficar sem tempo. Naturalmente que ficou algum tempo para podermos aqui ouvir algumas declarações finais, aquilo que gostavas de deixar ficar que não deixaste ficar aqui no nosso programa. Se calhar
O nosso tema, a transição energética em Moçambique como uma oportunidade de negócio e de criação de empregos para a juventude. Como é que vês este tema? O que achas que devia ser levado em consideração? Últimas considerações, Aurélio. Bem que o empreendedorismo é uma das soluções melhores que temos para o desenvolvimento de uma nação, para qualquer mudança, porque o empreendedor encontra soluções, cria e vende. Então eu diria que a parte governamental que investisse mais na formação dos jovens, que se criasse mais fundos acessíveis para os jovens que estão a trabalhar de verdade e para os jovens que sonham em construir carreira nas áreas de energia renováveis. Primeiro tudo começa de pesquisa, da curiosidade de querer saber. Depois do saber vai fazer. Depois de fazer tu aí vai ser empreendedor. Então eu desejo a todos muita sorte, muito trabalho e muito mais que isso, muita transpiração. Porque não há de ser um caminho fácil, mas é possível. É possível. Então há muita oportunidade nessa área. Estamos numa fase de transição. Moçambique não está ainda todo coberto com eletricidade. Estamos a mudar de fontes. É um mercado difícil, mas ainda muito virgem. Muito virgem. É difícil, mas ainda virgem. Então eu aconselho que os jovens sigam esse caminho do negócios verdes. E promete porque eu estou aqui, estou a falar. Então sou a prova viva disso. Uau! Nada melhor do que ouvir a prova viva disso, em primeira mão. Querido amigo, querida amiga, assim foi a nossa 80ª edição do Planeta B. Estivemos com Aurélio Costa, fundador da Algumassa Energia. Podem pesquisar Algumassa Energia no LinkedIn, no Facebook também, e vão melhor conhecer a Algumassa. Ia-me esquecendo, no Instagram também. Hoje, dia 11 de setembro de 2025, estivemos a falar em torno da transição energética em Moçambique como uma oportunidade de negócio e de criação de empregos para a juventude. Foi um prazer enorme termos juntos passado bem próximo de 1 hora. Eu sou Manuel Maloa e todas as quintas-feiras, pelas 16 horas em ponto, aqui na Rádio Universitária da Universidade Eduardo Mondlane, 97.4 FM, a frequência do saber, aprendemos a cuidar do meio ambiente. Espero eu voltarmos a ver-nos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, beijo.